que existe além do plano material? Seria possível haver outras dimensões coexistindo ao mesmo tempo com o lugar que chamamos de planeta Terra? Muitas pessoas acreditam que sim. A existência de planos mais elevados ou inferiores ao nosso explicaria o encontro com entidades categorizadas como sendo demônios ou até mesmo o próprio diabo. A seguir, iremos ouvir algumas histórias recebidas de inscritos aqui do canal e entre elas teremos uma de âmbito pessoal. Nomes e locais serão trocados por questões legais. Peço seu like e sua inscrição no canal. Comente a sua percepção sobre o tema, mas por favor, com respeito, coloque seus fones de ouvidos e tire suas próprias conclusões. Ele estava lá para nos intimidar, relatado por José. Sou pastor de uma comunidade evangélica, atualmente resido fora do país. Eu e mais 4 irmãos da igreja fomos orar no monte, que nada mais é do que um morro mais isolado para termos um tempo especial com Deus. Subimos o local e fizemos nossas orações como de costume. Estava muito frio, na ocasião era inverno e nós queríamos retornar rapidamente para casa, pois a temperatura ficaria negativa em pouco tempo. Quando estávamos descendo o monte para irmos embora, eu senti algo além do frio. O clima do lugar ficou estranho. Não era o mesmo ambiente que estávamos acostumados. Tinha ficado pesado. Arrepiei todos os pelos do corpo. Foi quando percebi que um dos irmãos da igreja que estava em nosso grupo começou a orar em voz alta, meio que pedindo por proteção enquanto a gente descia. Eu pensei comigo, ele também deve estar sentindo o mesmo que eu. Tudo estava denso. Parecia que o ar estava parado. Algo bem estranho. No país em que eu moro atualmente, tem algumas torneiras e bebedouros de água potável nas ruas, e logo que terminamos de descer o monte, a torneira que ficava nos pés do morro estava aberta. Me chamou a atenção a torneira aberta sem ninguém ali. Pensei em fechá-la, mas quando levantei o meu olhar, eu vi um velho, todo encurvado, porém com o rosto enfurecido, olhando fixamente para mim. Ele murmurou alguma coisa que eu não entendi direito, e em um piscar de olhos, ele desapareceu. Foi aí que eu perguntei para os meus companheiros de oração se eles tinham visto aquele senhor. Ninguém tinha visto, somente eu e o irmão que estava em oração de proteção o tempo todo durante a descida. Enquanto estávamos parados ali, conversando sobre o que tínhamos visto e os outros não, eu olhei para o monte, e o mesmo senhor estava no meio dele, olhando para nós. Era noite, com neblina do frio, mas eu podia vê-lo perfeitamente. Naquele momento, todos nós vimos aquele ser, que desapareceu logo em seguida. Chegamos à conclusão que aquilo era um demônio que estava ali para nos intimidar, para pararmos de ir ali fazer as nossas preces. Mesmo assim, não paramos de ir no monte e aquilo nunca mais apareceu. Ela me chamou no quarto e pude vê-lo incorporado. Relatado por Rúbia. Meu nome é Rúbia, eu tenho 30 anos e o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 20 anos, em 2013, no interior do Ceará. Faço parte de uma igreja evangélica histórica, bem tradicional. Então, essas coisas de demônios não são muito faladas e nem ensinadas. Os cultos são mais parados, sem muita agitação, bem tranquilo por sinal. A minha igreja começou um movimento de evangelização que consistia em grupos de mulheres e de homens separadamente reunirem nas suas casas e passar um tempo compartilhando o evangelho. O meu grupo sempre ia na mesma casa. Eu não tinha muita intimidade com a dona da casa. Eu era muito amiga da moça que liderava a reunião, porque nós duas nascemos naquela igreja. E a dona da casa, que irei chamar de Josélia, tinha chegado há pouco mais de um ano na nossa igreja. Ela era casada, tinha 2 filhos adolescentes, mas sempre ia sozinha nos cultos. Nos dias que a gente se reunia na casa dela, os filhos saíam e o marido sempre estava trabalhando. Mas nesse dia, durante a reunião, o marido dela chegou. Ele passou pela sala e foi direto para o quarto deles. Até aí normal, afinal era uma reunião de mulheres. Foi a primeira vez que eu vi o marido dela, na verdade. Pensei que ele não queria atrapalhar o nosso grupo e a reunião continuou normalmente. Quando terminou nosso encontro, começou a chover muito. Na época, ninguém tinha carro. Tínhamos que esperar a chuva diminuir para ir para o ponto de ônibus.
Ficamos conversando, rindo, e a Josélia foi no quarto ver o marido. Ela começou a demorar bastante, por sinal. A chuva diminuiu e a líder do grupo de mulheres resolveu ir lá falar com ela que nós estávamos indo embora. Era um grupo de 5 mulheres. De repente, a líder voltou para a sala sem cor. Parecia que tinha visto um fantasma. Ela disse: "Vem todo mundo orar aqui que o homem está com o diabo no corpo. Corre!" Quando chegamos no quarto, o cara estava em pé no canto, com os olhos totalmente brancos. Parecia que tinha virado os olhos para trás. As veias do rosto saltavam e parecia que a pele do rosto dele estava rígida como gesso. Ele estava parado com um olhar de raiva e falava baixinho: "Ele é meu, ele é meu." Ele falava isso sem parar, repetidas vezes. As meninas que estavam com a gente correram e foram embora. Só ficou eu, a Josélia, a esposa do moço, e a líder de mulheres. Apesar de termos nascido na igreja, nem eu e nem nossa líder sabíamos o que fazer direito. Oramos ali quase 1 hora pedindo um milagre, pelo menos era isso que eu orava. Sentia minhas pernas tremerem de medo, mas continuei ali, firme. Depois de muito tempo, os olhos do moço desviraram, a expressão do rosto voltou ao normal e ele deitou na cama e dormiu. Dias depois, fomos descobrir que isso acontecia com frequência. Ele era usuário de entorpecentes e todas as vezes que ele usava, acontecia isso. Ele foi para a igreja, depois para uma clínica de reabilitação, mas mesmo assim, vez ou outra, a Josélia chama o pastor lá porque o episódio fica se repetindo. Já fazem 10 anos que eles vivem nessa situação. Ele andava na parede, relatado por Luiz. Sou Luiz e o que eu tenho para contar aconteceu em 2010 em Londrina, no Paraná. Eu pedi para não mudar o nome da cidade, pois foi realmente lá que isso ocorreu. Quem é do Paraná vai lembrar que no início dos anos 2000 teve uma onda de vários grupos de jovens falando que cultuavam ao diabo. Em algumas cidades do interior do estado, teve até caso de alguns grupos assim vandalizarem igrejas e até mesmo cemitérios. Em Londrina não chegou a tanto, mas teve muita gente se dizendo adorador do capiroto. Mas pelo menos pra mim, isso não passava de modinha. Era isso que eu pensava. Estava namorando uma moça de uma determinada igreja e para agradá-la eu ia em todos os cultos. Ela dava aula para as crianças, então no final de todo o culto eu ia com ela na salinha das crianças, ajudava ela a arrumar e tal, guardava os lápis de cor, canetinha, essas coisas. Ela trancava a sala e a gente entregava a chave para o pastor. Era domingo, a minha namorada na época estava na salinha com as crianças e eu assistindo o culto. Bem, para quem nunca foi a uma igreja, normalmente as crianças ficam em uma sala separada na hora da palavra do pastor. Por isso eu estava assistindo o pastor falar e ela estava na salinha com as crianças. Aí, um cara interrompeu o pastor no meio da pregação, falou alguma coisa no ouvido dele. O pastor pediu desculpa às pessoas, mas que havia um jovem adorador do diabo que estava com um demônio no corpo e ele precisaria sair para tirar a coisa ruim desse jovem. Claro que não foi com essas palavras que o pastor falou. Ele até foi muito respeitoso para explicar. Ele então pediu para cantarem uma música lá e para todo mundo orar por ele. E então ele saiu. Depois da música, o mesmo cara que tinha cochichado no ouvido do pastor encerrou o culto. Eu fui lá na salinha das crianças ajudar a menina que eu estava namorando. Arrumamos tudo e fomos entregar a chave para o pastor. Mas cara, eu nem me liguei que o pastor estava com o tal adorador do diabo. Eu estava ligado, era na minha namorada, doido para ir embora e dar uns beijos e tal. Ela perguntou a um pessoal lá onde o pastor estava, pois não encontrávamos ele em lugar nenhum para entregar a chave da sala das crianças. Aí a pessoa falou assim, ele está lá no gabinete. Fomos até lá deixar a bendita da chave. Meu amigo, quando a gente estava se aproximando da sala pastoral, que eles chamam de gabinete, já escutamos o pastor orando forte, mandando aquilo deixar o menino e falando, desce Satanás, desce em nome de Jesus. Foi aí que me liguei e lembrei que o pastor estava tirando o demônio do cara. Eu segurei no braço da minha namorada e contei tudo para ela, porque ela não viu o pastor falando, ela estava na salinha com as crianças. A menina era doida e eu não sabia. Ela disse, eu nunca vi um demônio, vamos lá espiar. Eu fui, né? O gabinete estava em reforma. A porta era aquelas provisórias, não tinha tranca. A gente abriu a porta devagarinho
E o que eu vi me fez nunca mais pisar em nenhuma igreja, nem em lugar nenhum de religião nenhuma, meu amigo. Eu vi um menino de uns 16 ou 17 anos no máximo, magrinho de tudo, com roupa de metaleiro, sabe? Subindo em uma parede de costas. Eu não tô brincando não, cara. Ele estava igual uma lagartixa, igual filme de terror mesmo. Apesar que eu não assisto nenhum filme de terror, porque isso me traumatizou. O rosto dele era horroroso e ele urrava, parecia um bicho. O pastor estava com mais 2 caras lá orando e ele subindo na parede. Eu saí correndo, terminei o namoro e nunca mais pisei em nada que tivesse nenhum tipo de religião envolvida. Não assisto filme de terror e não sou inscrito no seu canal não. Foi meu primo que sabe da história que pediu para eu enviar o relato. Mas com certeza eu não vou nem ver, porque essas coisas eu quero é distância. Ele me perseguia. Relatado por Vicente. Isso que eu vou contar aconteceu comigo na infância, que foi o primeiro período mais difícil da minha vida. Hoje tenho 37 anos, concursado de um banco público e vivo uma vida tranquila, mas nem sempre foi assim. Nasci na periferia de Salvador, na Bahia, então a dificuldade da minha história já começou por aí. Minha família era muito pobre. Meu pai trabalhava em supermercado como estoquista, minha mãe de empregada doméstica. Eu e meus irmãos passamos por momentos muito complicados. As coisas começaram a melhorar quando meu pai foi ser servente de pedreiro e depois conseguiu se tornar pedreiro. Aí ele passou a ganhar um pouco melhor. Mas quando eu tinha 8 anos de idade, vivíamos com muito pouco. Um dia, voltando da escola, eu achei um boneco na rua. O brinquedo era um personagem de um desenho famoso na época. Não vou falar qual é, pois eu não acredito que o desenho que foi o problema, mas sim o objeto que carregava algo demoníaco. Achei o tal boneco e fui para casa todo feliz. Nunca ganhávamos brinquedos novos, era sempre reaproveitados de crianças que faziam doações. E como eu sou o irmão mais velho, aí que eu não ganhava nada mesmo. Não deixei meus irmãos brincarem com o boneco, eu dormia com ele, levava dentro da mochila para a escola, fazia tudo com o brinquedo. Depois de alguns dias, durante a noite, eu acordei na madrugada com alguém chamando meu nome. Quando abri os olhos, o boneco estava bem na minha frente, como se alguém tivesse dobrado as pernas dele e colocado ele sentadinho lá. Lembro que eu levei um susto, pois eu tinha dormido abraçado com o boneco. Depois disso, eu comecei a ter pesadelos com aquele brinquedo, onde ele me perseguia em um corredor que não tinha fim. Era um corredor escuro, sujo e pavoroso, que eu nunca conseguia chegar ao fim dele, e aquele brinquedo corria atrás de mim gritando meu nome. Depois de 4 dias tendo o mesmo sonho, eu comecei a ficar com medo do boneco e joguei ele num lixão perto de casa. No mesmo dia, fiquei muito doente, muito vômito e muita dor de cabeça que não conseguia me movimentar direito. Sem dinheiro para nada, minha mãe e minha avó tentaram tratar de mim em casa, mas não teve jeito, acabei sendo internado. No hospital, eles diziam que não tinha nada, mas como os sintomas não paravam, eu continuei internado. Até que um grupo de pessoas de uma importante igreja católica de Salvador foi até no meu quarto. Naquela época, eles visitavam os doentes e faziam orações para quem permitisse. Não sei se ainda é assim, mas era um trabalho muito eficiente. Pelo menos para mim foi. Eu estava com a minha avó, pois meus pais precisavam trabalhar. Quando o grupo se aproximou, minha avó pediu para que eles intercedessem pela minha vida. Quando a prece terminou, o grupo se encaminhou para o próximo leito. Era uma enfermaria de hospital público, estava lotado. Menos uma senhora que ficou ali e falou baixinho com a gente. Parecia que ela não queria que ninguém ouvisse. Ela disse: "Garoto, enquanto rezávamos o Pai Nosso, eu vi Nossa Senhora ao seu lado. Ela tirava um demônio que estava apertando a sua cabeça. E ela me disse que isso veio de um brinquedo que você jogou no lixão. Mas pode ficar tranquilo, que nossa Mãe Celestial já tirou ele de perto de você." Bem, eu não sei se foi realmente Nossa Senhora que falou com aquela moça, mas a informação sobre o brinquedo e o lixão realmente me impressionaram. Eu fiquei bom em poucas horas e no dia seguinte eu fui para casa. Nunca mais peguei nada que eu achei na rua. Eu vi um demônio no meu quarto, relatado por mim, o narrador desse canal. Bem, ao decorrer da minha vida eu já tive muitas experiências sobrenaturais, talvez mais do que a maioria das pessoas, e eu nem me importo com o que elas pensam, porque quando você sabe as coisas que você viu ou ouviu, mesmo que as outras pessoas digam que é mentira, você sabe que viu e ouviu, a não ser que você seja louco, e eu sei que eu não sou louco. Essa aconteceu em 2015,
e foi em São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu morei lá por alguns anos e isso ocorreu logo nos primeiros meses. Eu morei num bairro chamado Rude Ramos. Eu e minha esposa morávamos em uma kitnet ali. O dinheiro era apertado e era o que dava para pagar na época. Eu era universitário, sabe como é, né? Eu já era casado, saí do interior de Minas para ir poder estudar. A kitnet era um ambiente só, bem simples, mas ficava em um bom bairro e a localização facilitava o nosso dia a dia de trabalho e estudo. Tudo parecia muito tranquilo. Até que depois de alguns meses sem assistir nenhum filme de terror, a gente resolveu assistir um lançamento que tinha acabado de ser liberado para a TV, que na época era TV a cabo. Nem me lembro se existiam as plataformas de streaming na época, eu acho que não. Nós vimos o filme e foi aí que o inferno começou, cara. Naquela noite a gente não dormiu bem. Pensamos que era por medo do filme mesmo, mas tudo piorou nos dias seguintes. A minha esposa saía de casa às 5h20 da manhã para ir trabalhar. E na manhã seguinte, ela reclamou que estava sentindo um cheiro ruim lá dentro da kitnet, sabe? Era uma kitnet de mais ou menos aí uns 30 metros quadrados, só que era um salão grande aberto assim, e só tinha um banheirinho no canto pequeno, e a gente fazia a divisão assim do quarto para o que seria a nossa cozinha, com o guarda-roupa, sabe? Então não tinha muito lugar para ter coisa ali fedendo, se tivesse era fácil de achar. À tarde, quando a gente chegou em casa, esse cheiro parecia que estava lá ainda, ele não sumia de jeito nenhum. A gente começou a achar até que fosse problema no encanamento, né, vindo da kitnet de baixo, alguma coisa assim. Quando nós fomos dormir já à noite, a gente ficava acordando o tempo todo, quase que de hora em hora, tanto eu como ela, que a gente ficava escutando pessoas batendo palma bem em cima do nosso ouvido. Loucura, foi aterrorizante. Umas 2, 3 noites sem dormir assim, era palmas, depois gritos. E quando nós estávamos pegando no sono, alguma coisa gritava no nosso ouvido e o cheiro ruim começava a aumentar, cara. Se eu não me engano, na terceira noite já, eu juro que eu vi um ser esquelético com as pernas assim mais compridas do que o normal, bem em cima do nosso guarda-roupa, cara. Aquilo foi o bastante pra gente ver o dia amanhecer, porque a gente passou aquela madrugada fazendo oração, pedindo a Deus pra nos livrar do mal, que parecia estar ali, cara, e eu não sei como. Na quarta noite, a minha esposa acordou assustada e chorando, falando que tinha visto uma velha nos pés da nossa cama. A gente acendeu todas as luzes e a gente não dormiu mais. Às 5 da manhã começamos a nos arrumar para ir trabalhar e no meu caso para a faculdade, só que a faculdade só começava às 7, só que eu saí de casa às 5h20 da manhã porque eu tava com medo de ficar dentro da kitnet sozinho. Quando eu entrei no banheiro e eu olhei no espelho, eu vi uma velha bem atrás de mim, assim, totalmente acordada. Cara, eu apavorei, foi rápido, mas foi muito assustador, cara. Eu saí do banheiro assim muito rápido e eu pedi para minha esposa descrever a velha que ela tinha visto nos pés da nossa cama. E você acredite ou não, pouco me importa. Era exatamente o que eu tinha visto no banheiro. Só que não parou por aí não. Tinha uma igreja evangélica no bairro e uns amigos da faculdade frequentavam lá, sabe? Naquela manhã na faculdade eu chamei eles e contei o que estava acontecendo comigo. Aí eles marcaram de ir lá na nossa kit aquela noite para poder orar com a gente. Quando eu e minha esposa chegamos em casa no fim daquele dia, o cheiro de podre dentro da kitnet estava insuportável. Não demorou muito e meus colegas da faculdade chegaram lá. Eles levaram Bíblia, óleo ungido e começaram a orar por todos os lugares. Eu e minha esposa olhávamos um para o outro e concordávamos com as orações. Claro, a gente estava vivendo um filme de terror real, cara. Enquanto eles oravam, o cheiro de podre, cara, sumiu. Assim, ó, sumiu. Eles foram embora e a gente foi dormir. Foi aí que eu vi que realmente estava acontecendo na minha casa, meu. Naquela noite, a gente apagou, sabe? Eu dormi profundamente. Cara, tinha dias que isso não era possível. Tinha dias que a gente não conseguia dormir daquele jeito. A gente apagou. Lá pelas 4 da manhã, eu acordei e fui no banheiro. E aí eu voltei e dormi de novo. Daí eu tive uma espécie de sonho ou visão que foi muito real. Eu já pesquisei muito sobre isso. Alguns vão falar que é projeção astral, outros vão falar que é sonho lúcido. Não importa. Pra mim, hoje, aquilo foi uma projeção astral. Mas na época eu não sabia o que era isso. Foi assim, eu acordei e eu tava sentindo muito frio. Aí eu lembro, porque nessa kitnet, a parede que dava pra rua, onde teoricamente tem as janelas do apartamento, era toda de vidro. Eu achei que a gente tivesse dormido com essas janelas abertas.
E aí eu levantei e fui caminhando em direção à janela para poder fechar. Só que quando eu me dei conta, as janelas estavam fechadas e eu tava com muito frio. Quando eu virei para voltar para a cama, eu me vi deitado na cama. Eu tava do lado da minha esposa dormindo. Só que do outro lado da cama, que era o lado da minha esposa, eu vi um troço enorme, é muito grande mesmo. Tinha umas roupas de couro rasgada e ele tava carregando, sei lá, um pedaço de pau na mão, como se fosse um tacape, alguma coisa assim. E era tão grande que eu não conseguia ver mais ou menos da metade do peito pra cima, porque saía do teto do apartamento. Só que eu via que na mão ele tava com um pedaço de pau, cara. Eu joguei muito RPG na minha adolescência. Eu diria que seria como se fosse uma arma medieval. Se você pesquisar no Google aí agora, abre uma nova aba aí e digita manguai. É um cabo com a corrente, uma bola de espinho na ponta. Foi algo parecido com isso. E assim, os braços desse troço que eu vi, eles eram magros, só que eram enormes, sabe? E aí, cara, eu vi ele levantando a mão com aquela arma. E sabe quando você vai dar uma porrada assim de cima pra baixo? Eu lembro que na hora, no susto, eu até falei assim, ai, pegou, porque ia pegar em cima de mim, da minha esposa. Mas no momento que a porrada veio assim, eu lembro que eu levei a mão assim pro lado da cabeça. Cara, apareceu um outro ser, eu não sei explicar muito bem, porque ele brilhava muito. E ele meio que segurou a porrada que tava vindo em cima da cama, cara. Quando ele segurou, assim, que deu aquele clarão, eu acordei no meu corpo. Ainda com aquele sentimento de adrenalina, meu coração tava batendo muito rápido. Sabe quando você tá dormindo, de repente você acorda com o coração acelerado? Sem brincadeira, meus batimentos cardíacos deviam estar uns 140 naquele momento. Mas eu sei que era adrenalina, né? Por causa de tudo que tinha acabado de acontecer. Seja em sonho ou na projeção astral, você decide o que você vai acreditar. Enfim, nós moramos ali naquela kitnet mais uns 8 ou 9 meses. Nunca mais nada de ruim aconteceu ali. Pelo contrário, né? Nós temos ótimas lembranças lá daquela kitnet que nós moramos naquele período em que nós estivemos ali em São Paulo. Quer enviar seu relato? Nos procure na DM do nosso Instagram, @oordinário.selvagem. Comente o que você pensa sobre isso e não saia do vídeo sem deixar o seu like e se inscrever. Compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Obrigado por assistir ou escutar. E até a próxima.